E aí, Thiago, eu começo fazendo a primeira pergunta do nosso videocast. O AVC ainda é principal emergência neurológica, Thiago? Bem, com certeza assim, o papel do AVC é bem significativo e vem mudando mesmo com o tempo. Eu concordo com essa afirmação, com essa pergunta perfeitamente. O AVC ele continua sendo a principal emergência neurológica, ainda mais no nosso país, que sabemos que a principal causa de morte no Brasil são doenças cardiovasculares. Então, assim, hoje, se eu tenho um serviço onde tem um hospital de porta aberta, seria ser negligente se eu não tivesse um protocolo de AVC. Então, é esperado de qualquer serviço de emergência que tenha-se um protocolo. Esse é o mínimo, porque simplesmente é uma das doenças que mais mata. A gente tem fatores de risco como hipertensão, diabetes aí, né, obesidade, apneia do sono, ou seja, uma série de fatores de risco que é bem amplo na população. E talvez AVC, doenças vasculares, elas tenham realmente muito estudo, porque acho que fica roubando do pessoal da cardio, né? Que cardio tem muito paciente. E do nosso bolo de pacientes, digamos assim, a gente tem essa fatia grande aí de paciente com comorbidade cardiovascular, né? Então eu acho sim que é a principal patologia, né? E é muito interessante, né? Porque assim, volta e meia, essa questão do roubo, a neuro vai lá e coloca que o AVC é a principal causa de mortalidade no mundo, vem o pessoal da cardio e fala que o IAM é a principal causa de mortalidade no mundo, né? Mas eu acho que realmente é o impacto da emergência para a gente estar falando. Se não é a primeira, é a segunda causa de mortalidade no Brasil e no mundo. Isso. Mas, ao mesmo tempo, é a grande causa de incapacidade no adulto, né? Então, a gente sabe que a maior parte dos pacientes não vão voltar à sua vida normal, a maior parte dos pacientes vão ter um déficit importante para a vida desse paciente, né? Uhum. E muitas vezes a gente entende, né? Eu tive um paciente recente que ela teve um AVC, ela está bem, mas o transtorno emocional e o medo da doença está deixando ela péssima. Então ela está com uma viagem marcada, tem 30 dias que nós estamos lá tentando controlar o emocional dela, porque ela teve um AVC minor recentemente. Mas isso gerou nessa paciente um desconforto, uma preocupação. Então, se não é a principal, é entre as principais e é mais incapacitante. Então, eu também enxergo como a principal emergência neurológica, né? A gente tem muita ainda meningite, a gente tem muita convulsão, dor de cabeça, né? Mas o AVC eu acho que é a principal e será por muitos anos ainda, né? Você falou dos fatores de riscos, né? Então a gente tem hipertensão, um fator de risco importante, diabetes, um fator de risco importante, tabagismo, um fator de risco importante, obesidade, dislipidemia, sedentarismo. E a Neurology, ela publicou dia 5 de março o estresse como um fator de risco importante para pacientes menores de 50 anos. Então, assim, estresse também é possível de causar AVC no paciente. Então, ela vai continuar sendo uma grande emergência médica para nós, né, Thiago? E ainda tem outro detalhe da emergência, é que o que não for AVC pode ser pensado como AVC. Então, como vamos dizer assim, nosso sentido fica mais alerta para um paciente que venha com AVC pela questão da urgência, e aí a gente entra naquele papo de tempo, né, para o AVC, você vai ter casos em que você vai ficar com dúvida se é um AVC ou não, e você vai tomar condutas baseadas nisso, ou seja, pode até não ser um AVC, mas eu vou encarar como, porque eu sei que vai trazer esses problemas que sua paciente teve, né, de ter um AVC, o AVC foi um AVC pequeno, foi um AVC mínimo, um AVC que causou poucas incapacidades, né, o paciente tinha um NIH baixo, né, teve uma escala baixa, ficou bem, mas a questão do pensamento, pô, será que eu vou ter outro? Porque é o que a gente brinca, né, o principal fator de risco para ter um segundo AVC é ter tido o primeiro, né? No fundo, essa é importante. Essa paciente, no caso, ela foi o segundo episódio de AVC dela da vida. Então, assim, ela tá realmente assim, meu Deus, porque então ela não tinha proteção, até então ela tá protegendo, né? Tava protegendo e acabou tendo um segundo, né? E você falou de algo muito importante, muito, muito importante, né? E a grande questão, o AVC, né? É uma corrida contra o tempo, Thiago? Com certeza. É uma corrida contra o tempo. É o que a gente sempre fala, né? Se existe a suspeita de um AVC, você não deve esperar as coisas acontecerem. Eu não devo esperar. O ideal é que você já tivesse uma equipe, né? E talvez uma das grandes discussões que a gente tem sempre é, poxa, tem lugar que não tem neuro na porta, tem lugar que tem neuro, assim.
o importante é que exista alguém capacitado para lidar com AVC. Não necessariamente a gente vai encontrar emergências que o primeiro atendimento é neurológico. O que é habitual mesmo é você ter um clínico na porta, numa emergência geral, e essa emergência vai guiar toda a conduta, e se em algum momento o neurologista entrar, vai entrar lá para ajudar nessas condutas, né? O que a gente fica mais preocupado às vezes é quando não tem esse primeiro momento. Lógico, se a gente vai para uma grande hospital, uma grande cidade, vai ter um hospital especial, olha, ali já se sabe que atende AVC. Mas saber sobre AVC vem desde o médico do SAMU e a população geral também, né? Para saber sinais, né, de AVC. E essa corrida com o tempo é bem interessante, a gente vê, e muitas vezes quando a gente deixa esse hospital especializado, né, para o AVC, a gente tem que brigar, né, Tiago, quando a gente recebe o paciente, é que esse tempo seja curto do atendimento, Isso. né? E é mais uma vez importante, né, entender que a gente não precisa ter um neurologista em cada porta de emergência, a gente tem que ter alguém, um médico, um bom médico capacitado para atender uma grande urgência médica, né? E saber que esse tempo é crucial para o atendimento. Então, um bom manejo inicial do paciente é importante, principalmente, né? Porque hoje os tratamentos do AVC estão muito atribuídos ao tempo de início dos sintomas, né? E essa limitação do tempo é algo que chama muita atenção, né? Porque são tempos pequenos, né? A gente espera assim, alguém passa mal e vai para o hospital. Não, alguém passa mal, espera melhorar, ele espera uma assistência para chegar no hospital. E isso muitas vezes é o tempo da janela que ele perdeu de possibilidade terapêutica. Então, mais uma vez, é uma corrida contra o tempo do paciente chegar ao hospital, de ser bem reconhecido pelo atendimento médico de urgência, ser bem reconhecido pela população geral. Ao mesmo tempo, dentro do hospital, a gente também tem a obrigação de correr contra o tempo, né? Então, quando chega um AVC no hospital, a primeira coisa que a gente olha é se o cadastro está amarrado, porque nós vamos começar a correr e todo mundo parou de tomar café, agora é a hora da gente correr atrás, não tem essa de cafezinho, não tem essa de WhatsApp, não tem essa de mandar mensagem para a mamãe, é hora da gente correr atrás para poder realmente uma corrida contra o tempo para esse paciente com AVC, né? Acho que isso é muito importante, né? Isso. E a gente vê que essa corrida é o que se reflete nos estudos de AVC, né? Então, assim, se eu sei que cada minuto, cada segundo que está passando ali, o paciente está perdendo, está tendo uma lesão cerebral grande, eu preciso fazer um estudo que eu entenda até quando eu posso usar medicações que possam tirar aquele coágulo dali. Sim. Independente de ser um coágulo grande ou pequeno. Então, se a gente pensar na história, assim, na sequência de como foi o acidente vascular cerebral, a gente vê lá, lógico que tiveram estudos antes, mas assim, dos mais relevantes, a gente tem um de 95 que foi o NINDS. O NINDS foi aquele lá pioneiro. Chegou lá para fincar lá e dizer, olha, o tempo realmente é importante. Então, meu amigo, você tem até 3 horas... Antes era 3 horas, né? Você tem até 3 horas para você usar um trombolítico, né? Você tem até 3 horas para usar alteplase. Sim. Então, essa foi... E a partir daí você começa a entender e que os estudos de AVC, eles levam muito do que você falou também. Ele não leva em consideração apenas... Eu não estou falando que não é relevante, mas ele não leva em consideração apenas mortalidade. Ele leva como é que esse paciente ficou.